Muito antes de existirem videoclipes, música e imagem já dialogavam no cinema. Com o passar do tempo e o surgimento de novas tecnologias, da televisão ao streaming, essa relação ficou ainda mais estreita. E aí, bem-vindos ao podcast do Música Pra Ver, o espaço em que o musicapavê.com ganha a sua versão áudio. Se você nunca passou por aqui, seja muito bem-vindo mesmo. Você vai notar que esse não é um podcast como os outros, porque trazemos vários quadros de uma só vez para falar de um só tema, e dessa vez é a relação de música e imagem. E ele chega pouco depois de uma edição dedicada totalmente a videoclipes, e eu penso que o episódio de hoje complementa bem o que começou a se desenvolver por ali. Enquanto eu editava essas matérias, eu lembrei de uma coisa que eu ouvi de um professor de cinema na faculdade. Ele dizia que quanto mais entendêssemos da linguagem cinematográfica, mais nós desfrutaríamos dos filmes. E bom, longe de mim tentar promover uma aula aqui no podcast, mas o espírito é exatamente esse. Levar você, ouvinte, para os bastidores de produções de cinema e de vídeo, para você curtir ainda mais aquilo que você já viu e também pegar umas novas dicas do que assistir em breve. Para começar, eu trago um papo que eu tive com a Peles e com o Daniel Barosa. O músico fez a trilha sonora e o diretor, é claro, assina a direção do filme Boni Bonita, que tem tudo a ver com esse nosso universo, porque ele não só conta a história de um músico, vivido por Caco Ciocler, como também traz Ney Matogrosso e Otto no elenco. Eduardo Praça, ou a Peles, e Daniel Barosa. Eu tava pensando que para começar essa conversa, vale a pena trazer o fato de que vocês têm uma parceria de longa data, né? Vocês já trabalharam bastante juntos, então eu queria ouvir o que foi diferente dessa vez no trabalho conjunto de vocês. Eu e o Barosa, a gente é amigo de infância, né? A gente se conheceu na escola durante o colegial, acho que na 7ª série, se eu não me engano. Sim. E o que aproximou a gente, na época, a gente teve uma excursão de escola que o pessoal colocou a gente aleatoriamente nos ônibus e eu acabei sentando com o Barosa e era naquela época que todo mundo tinha seu Discman com seus CDzinhos e ele tinha uns CDs de rock, eu tinha outros. E a gente começou a conversar por causa disso, na época que a gente não estava nessa coisa de mídias sociais e plataformas digitais, a música nos aproximou de um jeito muito verdadeiro e desde ali a gente é amigo íntimo e conforme eu fui evoluindo na minha carreira como músico, com clipe, com tudo, o Barosa sempre fez parte, mesma coisa ele também, com alguns curtas, o longa também, eu acabei participando, então a gente cruzou os caminhos cedo, mas a gente continua juntos nessa empreitada. Assim, a gente começou, né, acho que fazendo clipes, né, os curtas, né, do Falou. Eu acho que o longa agora, o Boni Bonita, foi a primeira coisa, assim, mais de grande escala, diria, né, assim, Edu, além de fazer a música original do filme, né, ele também fez toda a curadoria de músicas que tem no filme, então acho que isso foi uma meio que novidade, até também quando a gente trabalhou assim, né, porque o Edu, ele sempre compunha, mas ele meio que assumiu essa função meio de diretor musical também do filme, né, então teve uma coisa de uma curadoria aí, assim, que acho que foi bem legal isso daí tudo, e foi isso, né, foi fazer música pra, tipo, 1h30 do que a gente tava acostumado a fazer, fazia só, tipo, clipe de 5 minutos ou um curta de, no máximo, 10 minutos, assim, foi um esforço e que durou uns aninhos aí, né, desenvolvendo desde o começo, todo o processo, foi longo. Eu gosto de falar que, acho que foram 5 anos, né, em vez de falar 5 anos, é meia década. Foi meia década. É verdade. Excelente. E, Daniel, como eu perguntei isso da parceria de vocês de muito tempo, porque eu imagino que quando você convida o Eduardo, então, para fazer essa curadoria e fazer a trilha, você meio que imagina como que ela vai ser, porque você conhece muito bem ele. Mas então eu queria te perguntar, o que você sonhava para a trilha quando você convidou o Eduardo? Cara, pode até parecer meio brega, assim, mas o que eu sonhava foi o que aconteceu. Tipo, o resultado foi o que eu imaginava mesmo. Acho que nesse sentido, o Edu, como você falou, conheci já o trabalho dele, então, quando eu pensei como seria a trilha do filme e tudo mais, deu pra conversar bastante com o Edu,
mas eu já tinha na cabeça coisas que também, do jeito que a gente trabalhava junto, coisas que eu gosto muito da música, do Apeles, do Quarto Negro, de todos os projetos, né, que o Edu já teve, então acho que já tinha um pouco aí, o que eu imaginava, já tinha, né, um pouco do DNA do Edu, né, na própria coisa que eu imaginava, então foi questão de afinar e ver o que ele trazia de ideias novas, né, que daí ele foi trazendo várias ideias novas para música, de outras coisas, tipo, no filme tem várias músicas meio paralelas, sem ser a música principal do filme, as Scarlitzer, né, as musiquinhas que eu Sim. acho que são super legais, essas daí, tipo, são coisas que eu nem imaginava, na verdade, que o Edu foi apresentando, foi acrescentando ao filme e meio que, pô, legal, vamos fazer mais disso, então. E foi acontecendo, né? Excelente. Teve essa construção que a gente fez desde os primeiros curtas, então é como quase como uma extensão dos trabalhos anteriores e mistura com algumas coisas do Quarto Negro. De fato, se a gente fosse dizer que teve um case de referência, assim, ele foi feito pela nossa história, assim, não só pelo filme, né? Isso é massa. Eduardo, na função então de tanto de trilheiro quanto de curador musical do filme, o quanto essa atividade te faz conhecer sobre o próprio filme de uma maneira que você, apenas como espectador, não conheceria, não enxergaria? No caso desse filme em específico, do Boni, a gente fez uma das músicas principais, que é o tema que o personagem principal do Caco está desenvolvendo, a gente desenvolveu a música com base no personagem. Assim. Então, eu sinto que foi quase como uma composição paralela de roteiro, assim, porque a letra foi pensada com o diálogo dos personagens, do Caco Socrates e da Ellen Salas, e a gente foi indo. Então, eu acho que provavelmente eu conheço um pouco mais do filme do que se eu tivesse recebido as imagens para poder compor em cima, assim, o que foi um processo bem diferente, assim. Eu trabalho com trilha de outros filmes também, e esse foi o primeiro que eu fiz a trilha em paralelo com o roteiro e com a construção dos personagens, assim. Então, eu acho que se você olhar o filme, as músicas podem até parecer um pouco íntimas, assim, uma trilha mesmo, assim. Ela tem esse poder imersivo do que é o personagem do Caco, assim. Então, foi bem massa. Foi a primeira, eu já fiz, esse foi meu primeiro longa, né, mas já fiz alguns curtas, tanto do Daniel quanto de outros, assim, e geralmente eu recebo as imagens, eu até leio o roteiro, mas recebo as imagens e componho. Esse foi o primeiro que eu fiz a trilha, inclusive o tema principal a gente fez, que é Pele, né, que é a música que até tá no meu disco, a gente compôs ela antes das filmagens, né? Então, quando começou a filmar, já tinha a música, o Caco aprendeu a tocar a música, então foi um processo de fato diferente do que é o normal para cinema. Reforçando isso daí que o Edu falou, que eu acho que o mais legal dessa música principal, né, a música meio que o leitmotiv, assim, do filme, tipo Pele, é que é como se fosse meio que uma história paralela, um roteirozinho mesmo também que tá rolando lá, em paralelo musical. E até no filme, tipo, tem várias cenas que meio que reforçam isso, tem meio que um caderninho preto que o personagem tem no filme, que pouca gente percebe, mas esse caderninho preto é meio que a música, né, que ele tá sempre meio que tentando fazer terminar ela, sempre tentando transformar ela e não consegue sair do mesmo lugar que ele tá, até pela questão de como o cara é, né, uma pessoa que tá, tipo, completamente perdida, meio que suas próprias, meio que ambições, seus próprios problemas, é um personagem muito errado, assim, de certa forma, e eu acho que você vê isso até na música que ele tá tentando fazer, né, então acho que foi bem legal esse processo, assim, de ter uma música que é um próprio roteirinho à parte, né. Massa. O filme abre com uma cena e um show em 2007. Na hora de trabalhar isso, como é que vocês trouxeram as lembranças que vocês tinham daquela época e da música naquela época? Uma coisa assim, eu até queria que fosse antes, né? Porque eu acho que, assim, aquele 2007 do filme representa até pra gente um momento que era até antes, assim, né? Pra mim representa mais pra nosso 2003, assim, tipo, época de quando a gente é mais novo, assim, né? Tipo, conhecendo meio que essa cena. Mas era 2007 por questões até de produção e tudo mais. Mas pra mim é isso, meio que representa um certo olhar na música e no tipo de música no começo meio inocente até, tipo, até tudo, né, do personagem, como enxerga o mundo de uma maneira um pouco idealizada, né.
Eu não sei se você chegou isso também assim, Edu, mas... Acho que aquela cena, assim, reflete um pouco do que foi a cena paulista do Baixo Augusta em 2003, 2004, 2005, aquela coisa do Altos, Estúdio SP, Vegas. Eu tenho essa memória muito viva por causa do Ludovic, assim. Então a gente tocou pelo menos, sei lá, 50 vezes num período de 3 anos na Augusta, assim, no Altos, naqueles lugares todos. E acho que é uma coisa que a gente viveu muito, assim. O Barosa, acho que estava na época começando a estudar cinema, se eu não me engano, mas ele ia muito comigo para os shows e a gente ficava por lá e acho que foi um retrato bem fiel do que foi aquela época, assim, das bandas vindo de todo lugar do Brasil para viver aquela coisa do Baixo Augusto. Então, acho que tem muito a ver com essa época, assim. E ficavam cheios os shows, né? Tipo, umas casas de show, assim, sem estrutura nenhuma, mas lotava de um jeito... Não, tinha show até uma vez, acho que o Ludovic tocou numa casa de divertimento ali na Augusta, assim, no meio de um polidense, sei lá. Uma boa época que a gente fazia show em tudo que é lugar e a música ao vivo era mais importante que as outras partes, assim, então era massa. Excelente. E pra terminar, tem aquela célebre frase do Bressani, né, que o cinema é a música da luz. E eu queria ouvir de vocês, qual é a relação de cinema e música pra vocês? Pra mim é uma coisa, não existe sem, assim, cinema não existe sem a música, pelo menos pra mim, para meu gosto pessoal, tipo, em música eu vejo muito o tipo de música que eu gosto, acho que puxa muita coisa do que o cinema traz pra mim também. Eu gosto de me sentir, tipo, sabe, tipo, aquela coisa imersiva, assim, de você meio que vivenciar alguma coisa, né? E, bom, meu cinema, por exemplo, tudo que eu faço, eu tenho alguma coisa fundamental, assim, na música, seja, tipo, em gostos de personagens, seja, tipo, em referências dos personagens, seja, tipo, que a música vai criar o clima. Eu realmente não imagino fazer cinemas que não tenha esse lado musical forte. Óbvio que existe, tipo, diretores que aquela coisa daquela estética super naturalista que, né, não tem nada de música, só tem som ambiente ou música que tá tocando no ambiente, que é válido, não acho também que é ruim, mas não é o tipo de proposta que eu gosto, que eu imagino. Como eu falei, eu acho que tanto música quanto cinema é uma experiência imersiva. Eu acho que uma complementa muito bem a outra. Eu concordo 100%. Para mim, as minhas músicas, desde o Quarto Negro, assim, sempre teve uma coisa imagética, assim. Todas as músicas que eu faço em período de pré-produção ou enquanto eu estou em produção, eu costumo mesclar elas, pegar as mixagens e colocar em cima de filmes no mudo ou imagens que eu gosto, assim, para entender um pouco mais de onde a música pode expandir, além do clipe. Desde os primeiros clipes do Quarto Negro, que inclusive foram o Barosa que fez, ou até hoje em dia. Ontem mesmo tem uma música que eu tô trabalhando agora, e tá bem difícil, assim, de sair, de entrar no clima dela, assim. Ontem eu, conversando com um amigo meu, cineasta também, a gente começou a falar de possíveis locações de um possível clipe, assim, e até então, aí a gente chegou em um conceito, assim, até então a música tá bem difícil e depois que a gente teve essa ideia, assim, foi uma coisa que engatou dentro de mim, assim, ainda só de visualizar na minha cabeça a coisa da imagem já é uma coisa que leva a música para frente para mim, assim, então faz muito sentido que eu esteja transitando nessa coisa de cinema também, fazendo trilha e escolhendo música, porque para mim a música é totalmente imagética, só aquelas músicas, sei lá, radiofônicas que você ouve e raramente tem clipe, assim, ou que você só tem a imagem dela numa onda sonora, assim, para mim, mesmo as músicas que não tem clipe, assim, eu costumo, às vezes, até pensar, pô, sabe aquela sensação de ouvir uma música e se imaginar dirigindo numa estrada vazia em alta velocidade, assim? Acho que para mim, música e cinema é mais ou menos como esse tipo de raciocínio criativo. Né? A música te traz um cinema um filme na cabeça, assim, né? Por mais que você não tá vendo nada, mas você tá meio que... Seu cérebro tá vendo alguma coisa, né? Quando você tá escutando a música. Olá, quem tá falando aqui é a Letícia Miranda e vim comentar sobre 2 filmes que me chacoalharam recentemente. No início desse ano, eu assisti na Netflix A Cidade Onde Envelheço, da diretora Marília Rocha. E foi por causa desse filme que eu decidi fazer do Jacques Macalé minha trilha particular de 2021. O filme é suave, mas apresenta umas reviravoltas sonoras.
Os momentos em que toca músicas do Sou Morto, Burning Night, o primeiro EP do Macalé, as coisas se agitam, e essa agitação é boa demais. Seguindo nessa imersão sonora que o cinema proporciona, chegamos no segundo filme que me sacolejou. E esse é pra se emocionar. Foi o Buena Vista Social Club, que tem direção do Wim Wenders. Esse filme promove um resgate importante. Ele dá rosto para os músicos do famoso grupo cubano Buena Vista Social Club. Eu cheguei nesse filme porque escutei bastante o disco deles no ano passado e tinha colocado na listinha do desejo, e finalmente rolou de assistir. É lindo, tem ele por aí na internet. O que eu quero dizer ao apresentar esses dois filmes é que as vias de acesso à música e ao cinema são variadas. Você pode ver um filme e se encantar pela trilha sonora, ou gostar muito de um disco e ir em busca da história, das imagens e, tcharam, achar um filme. Danilo Guzmão veio ao podcast para contar sobre seu projeto Ogó, um álbum visual em 4 atos, que leva para o vídeo o conteúdo de seu primeiro álbum, Ogó, lançado em 2019. Ogó é o meu primeiro disco, que foi lançado em 2019. Com esse primeiro disco eu comecei a circular ali, eu lancei em outubro, então eu comecei a circular um pouquinho em algumas casas de show em São Paulo, mas não. E aí em seguida ganhei um PROAC de circulação de shows, que seria para 2020. Bom, todos sabemos o que se deu em 2020, e o Ogó, esse show do disco até então lançado, acabou por se tornar uma outra coisa, né? A gente ficou por muito tempo, eu tinha chamado toda uma equipe, né, para trabalhar nessa criação do show, com cenografia, figurino, direção cênica, iluminação, toda uma galera, toda uma pesquisa espacial, conceitual e tudo mais, para a gente construir um show que tivesse uma interação direta com o público, assim, que a gente quebrasse um pouco a lógica da quarta parede. E eu chamei um diretor de teatro, que é o Luiz Fernando Marques, o Lubi, ele dirigiu esse show. Então, esse show que não pôde ser executado em 2020, ele se tornou esse álbum visual, lançado em 4 partes, né, em 4 atos. Por isso a palavra ato, né, por já haver uma intenção de diálogo com o teatro ali, né, e o ato é uma divisão dramatúrgica. A gente lançou em dezembro de até dezembro de 2020, a gente lançou 2 das 4 partes, e agora em janeiro estamos lançando mais as outras 2 finais. E assim, a gente gravou tudo separadamente, e a imagem do vídeo foi o que resolveu reunir toda a banda para estar junto, né? Foi o que resolveu essa conexão. Aí, no lance, na relação com o público, a gente procurou estar num lugar, né, propor essa aproximação física pelo vídeo, e também propor um impacto de imagem, né? Então a gente escolheu a Vila Maria Zélia, que é um lugar, uma vila operária, a vila operária mais antiga do Brasil, que fica aqui em São Paulo, inclusive, lá na Zona Leste. E a Vila Maria Zélia, que é também o habitat natural, digamos assim, o ambiente ocupado pelo Grupo 19 de teatro, que é o grupo do qual o Lubi faz parte, o Lubi que foi diretor do vídeo. E esse é um espaço cheio de lugares lindos, assim, tem galpões, tem escolas gigantescas abandonadas, tomadas de plantas, então é um lugar com uma espacialidade impressionante, assim. E eu apresento essas canções como num show, num espaço que tem uma outra visualidade, que propõe um pouco um teletransporte das nossas casas, assim, sabe? Para um lugar que a gente não imagina, que a gente pode se reinventar assistindo, sabe? 2 meses depois de seu lançamento, Amarelo, o documentário que Emicida fez para a Netflix, continua reverberando na equipe do Música Pra Ver. Nele, o rapper expande o que começou no disco de 2019 ainda mais ao misturar diferentes momentos que passaram pelo Teatro Municipal em São Paulo, o palco onde ele fez o show de lançamento do álbum. Para saber mais sobre como foi tirar esse projeto do papel, eu conversei com Fred Ouro Preto, parceiro de longa data do Emicida nos clipes e diretor do documentário. Fred, eu fico muito curioso pensando como que é o movimento para você de vir de peças de curta duração, pensando em videoclipe, pensando em publicidade, e poder ter a extensão de tempo para contar uma história, uma grande extensão de tempo para contar uma história, que é o caso do Amarelo. Como é que foi para você esse movimento? Nossa, foi uma doideira, cara. Realmente, como você falou, é o primeiro filme, né? Então veio muito de publicidade, coisas que giram em torno de 1 minuto, 1 e meio no máximo, e videoclipe que
tem uma média, de 3,5, às vezes tem um diálogo, às vezes tem uma introdução a mais, assim, deve chegar no máximo em 6, 7 minutos, né? A gente foi para um pulo de 1h30. Nossa, cara, é uma doideira. Primeiro que, bom, eu já imaginava que ia ser difícil, mas foi muito mais difícil do que eu imaginei. Até porque é um formato de filme ali que é bastante ousado, né? Com muitos elementos acontecendo, desde muita pesquisa até a animação que tem no meio, né? Exato. E pelo tempo que a gente tinha muito pouco tempo para fazer o filme, pelo prazo da estreia, que a gente queria estrear em dezembro, né? Então, chegou a ter 3 montadores ao mesmo tempo o filme. Uau. E como é remoto, é muito mais difícil por exemplo, quando você está junto com a pessoa na ilha, você testa uma coisa, não deu certo, você testa outra, joga um para um lado, não, realmente a certa era aquela outra. Você fica fazendo vários pequenos testes que fluem muito rápido, né, para você chegar num trecho bom, numa cena boa. E fazer remotamente é muito mais difícil, né? O cara faz, te manda, aí você vê, depois de meia hora, aí você anota, aí você manda, aí ele muda, aí volta, não era bem isso. Sabe? Tipo, uma coisa que em pouco tempo você poderia resolver, leva muito mais tempo. Então... Ou seja, processos muito longos para um prazo muito curto. Então isso já foi dos fatores que dificultou muito. Além disso que você falou, a história ser difícil de ser contada, a gente, num filme como esse, é muita montagem, né? Então a gente tem um roteiro como uma base, mas é no momento ali que a gente começa a emendar cenas, grava uma locução, regrava, aí a gente percebe que a gente tinha nosso historiador junto, daí, tá falando alguma coisa errada, ou tá falando alguma coisa que a gente tem que fazer uma curva maior para explicar, aí grava o áudio de novo, volta. Então, cara, é uma doideira, assim, realmente. Para você ver a coisa dando certo, leva muito tempo. Então, é engraçado que nos formatos curtos, é isso, você, querendo ou não, primeiro dia você olha, ainda tá mais ou menos, segundo já tá melhor, terceiro já tá bom. Esse, cara, era meses, passa meses ainda não estando bom, e aí depois de mais um mês começa a ficar mais ou menos, aí começa a ficar bom só na reta final, assim. Então dá uma agonia muito grande nesse sentido, assim, a construção, trocar as coisas de ordem, aí você olha por cima, aí você fez uma cena, beleza, essa cena tá legal, aí começa a montar ela com as outras cenas, aí, troca ela de lugar, ou não, ou diminui, ou aumenta, ou não tá fazendo sentido, corta ela inteira, sabe? Então os exercícios, assim, primeiro é por bloco, e depois dos blocos já redondos é o filme inteiro, vendo por atos, né? Pela nossa divisão dos atos, assim. Então, foi um exercício muito grande. Com certeza. E grande parte do filme também é o show ao vivo lá no Teatro Municipal. Eu tava lá, inclusive. Que data maravilhosa, que dia maravilhoso. Sim. E ficou muito legal também ver isso ali no filme. Como é que foi fazer, entre muitas aspas, né? Fazer um DVD ao vivo, que ao mesmo tempo era um documentário, mas ao mesmo tempo o show era uma grande parte. Sim. Ou seja, como foi transitar entre tantos formatos? Cara, isso é interessante, né? Porque a gente começou a filmar, não tinha filme ainda, não tinha o roteiro exato, mas o show a gente já tinha que filmar. Então, a gente começou a filmar antes da segunda parte estar clara na mente de todos, assim, né? Então, a gente filmou realmente como DVD, que a gente chama, né? Mesmo não tendo DVD físico, a gente ainda chama esse formato de show de DVD. Não inventaram uma palavra melhor ainda. Não inventaram melhor, até hoje a gente fica falando, não, DVD. E... também eu comecei a montar muito antes de já ter o roteiro um pouco mais adiantado. Então a gente tinha uma montagem grande do show inteiro, aliás, que vai estrear, eu acho que em fevereiro, o show na íntegra. A gente vai lançar a versão dele, DVD. que tem muito mais músicas, né? No show, várias músicas a gente não entrou. As músicas que entram também são metade da música, às vezes nem metade, às vezes é só um trechinho. Eu acho que só Amarela eu acho que é inteira. Mas é inteira ainda dividida. Do início do filme toca um pouco e depois toca a outra parte, assim. A gente vai ter ela inteira. Então é engraçado que a gente montou como um show, só que quando começa a colocar as partes, então aqui entra Amarelo, aqui entra Esmalha. Quando você começa a colocar, muitas vezes a montagem do show não casa, tá ligado? Porque tá vindo num ritmo diferente, ou você tem que ir dosando, sei lá, tá aparecendo muito instrumento, tem que aparecer mais estação de público, mais emicida. Ou então é para ser mais rápido, é para ser mais lento. Então, na verdade, a gente coloca lá como uma base, mas depois, mesmo os trechos de show,
quando você vê o show inteiro, não é a mesma montagem, tá ligado? Porque às vezes tem que fazer uma transição nessa parte. Então, puta, essa parte tem que começar então no abertão. Às vezes no show, essa parte tá no fechadinho no meio do contrabaixo, assim, uma coisa que, pô, se colocar no filme não vai ficar legal, assim, essa transição, assim, sabe? Então, Ou seja, é pensar o documentário enquanto documentário, mesmo tendo imagem ao vivo, e pensar o DVD enquanto DVD, né? não funciona. A gente, por um momento a gente achou que não, a gente coloca lá e já tá meio pronto, né? Aí depois você olha e fala, putz, não, vai ter que montar. Não é montar de novo, mas tem que fazer umas alterações em cima da parte musical do show, assim. Então tem que ter pensado diferente mesmo. Tá certo. E como transitar entre todos esses formatos? Seja, eu agora tô falando pro Fred Ouro Preto no geral, não só como Fred, diretor do Amarelo, mas poder fazer o Amarelo, poder fazer publicidade, poder fazer os videoclipes, que é algo que a gente um dia precisa sentar e conversar só sobre eles também, hein? Mas como que transitar por tudo isso, então, também te alimenta criativamente? Cara, bom, eu acho que todo mundo que começa nessa área, seja fazendo publicidade, clipe, curta, todo mundo sempre tem ali no sonho, na referência, filmes, né? Que seja de Hollywood ou antigos, né? Mas todo mundo sempre que vai para essa área sempre tem esse desejo no fundo, assim, né? Eu passei muitos anos, mais ou menos uns 5, 6 anos trabalhando como equipe técnica, onde eu já participei de longas, de séries, assim, e principalmente em equipe de fotografia. E depois, quando eu fiz a transição para direção, foi muito em torno realmente da música e da publicidade. E aí eu passei, cara, deve ser uns 7 anos assim que eu me estabeleci legal nessa área, que também é bem difícil de entrar. Todas são, né? Todas são segmentadas e difíceis. Aí, nesse tempo, com certeza eu já tinha sonhos de fazer essas coisas, mas eu sentia que também que eu não estava até pronto tecnicamente, assim, falar, pô, tenho desejo no futuro, depois que eu tiver um pouco mais, né, um pouco mais sólido comigo mesmo, assim, né? E aí, de um tempo para cá, já estava vindo com esse desejo. Comecei uma série que tinha sido até aprovada, foi anunciada pelo YouTube, mas YouTube Originals, mas foi cancelada no início da pandemia. Então, essa série ia ser a minha primeira. Ia ser uma série documental, que eu ia dirigir essa direção geral, mas não sozinho. E foi cancelada. Então, essa ia ser a primeira e o longa ia ser o segundo. Aí, como cancelou, o longa do Amarelo foi o primeiro, que eu também entrei num lugar muito de uma direção técnica, né? Que é um filme de Emicida. É uma história super particular dele, da temática negra, toda a pesquisa que envolve a vida e o disco dele, né? Então, foi, cara, uma oportunidade incrível, porque eu consegui começar já muito, com um destaque muito grande, né? Foi um filme que ele já nasceu grande, já teve muita repercussão. Então, eu já comecei com um destaque que muitas vezes as pessoas, mesmo nessa área, demoram para conseguir chegar nesse nível de destaque, que eu acabei caindo rapidamente. Então agora estou me concentrando muito em dar os próximos passos nessa área, em fazer mais documentário, mais série, longa, quero fazer ficção também em breve. Então agora eu acho que abriu a porta, eu vou dedicar muito a isso, bastante do meu tempo, e ao mesmo tempo também tocando as coisas de música e de publicidade, assim, que também está super aquecido, muito também por causa do filme. Mas ir tocando isso, mas concentrando bastante nessa próxima vertente que eu nunca tinha explorado, que é do entretenimento mesmo. Oi, gente, aqui é a Carol de novo para bater um papo. E vamos continuar aí com o assunto Amarelo, né? Eu acho que é um dos documentários musicais, vou chamar assim, um dos melhores que eu já assisti, acho que um dos mais importantes também. É um documentário cheio de encontros, histórias e falas muito essenciais. Cada segmento que você assiste, ele te ensina algo muito precioso. O Emicida, ele entrelaçou muito bem as canções dele com histórias pessoais e acontecimentos importantes para o movimento negro no Brasil e fora, e você acaba meio que entrando na cabeça dele e entendendo qual foi o processo dele para criar o álbum Amarelo e, consequentemente, o documentário. Você acaba vendo e ouvindo muito orgulho, a dor, a saudade que transborda desses dois projetos. É muito incrível ver essa jornada que o Emicida teve para criar esse filho, vamos dizer, que é o Amarelo. E eu acho muito importante ter um documentário como esse, eternizado, vamos dizer, no Netflix, que é uma coisa que atinge 1 bilhão de pessoas, muitas pessoas. Especialmente em uma sociedade
tenta constantemente calar esse tipo de documentário, enfim. E eu tô aqui com a Letícia e com o Rômulo para conversar um pouco sobre o que eles acharam do documentário e uma resenha, assim, de boa. O que vocês acharam? Eu acho que vai bem nessa linha que você falou, né? Da gente ter o Emicida abrindo o processo dele, né? Eu acho que é de uma generosidade muito grande, assim, porque escutar o Amarelo já tem um impacto, assim, já é uma coisa Sim, grandiosa. E aí saíram várias coisas também antes do documentário, né? Teve o sim. podcast, os clipes, enfim. E esse momento do documentário é o encontro da história com o que ele fez, né? Assim, as linhas estão ali sendo ligadas, os fatos históricos com as experiências dele, com as coisas que ele viveu e passou. E acho que o movimento do Amarelo é bem de uma união, assim, né? Então, acho que isso tá tanto no processo quanto no que ele entrega, né? Tanto no disco quanto no documentário, assim. Acho que essa sensação de fazer parte de algo está muito empregado ali. E é muito maravilhoso poder assistir partes também dos shows, porque, né, eu não Sim. pude estar lá no Teatro Municipal. Sim. E foi muito massa, assim, é uma experiência que, claro, é super diferente de você estar lá no presencial, mas é a possibilidade de você também fazer parte daquele momento, né? Eu acho Sim. que essa eternização, a gente pode dizer, né, por meio do filme, é muito preciosa, assim. Eu acho que, além, né, desses pontos que você levantou da representatividade, eu acho que o documentário em si, ele explora muito bem questões que estão lá no disco, né? De possibilidade, é um disco super solar e, ao mesmo tempo, não abandona, né, as questões que são conflituosas, os problemas que a sociedade tem, enfim, eu acho que o Emicida é um cara que consegue colocar tudo isso em perspectiva de uma forma muito convidativa, assim, né? Acho que é muito prazeroso assistir esse filme. É o que você falou, né? Ele acrescenta muito ao álbum que a gente já ouviu e agora reouvir o álbum é muito diferente, né? Sim, com certeza. Como alguém que acompanha o MC há muito tempo, assim, o legal do documentário nessa parte é você ver a evolução do ser humano e do artista. Você vê o quanto que o cara não ficou preso naquela persona de só o cara do rapper e etc e tal. E hoje, tipo, ele é fundamental, não só em um gênero específico, mas ele é fundamental na própria música brasileira e talvez ele seja um dos caras mais representativos. Eu acho interessante isso porque eu consegui pegar ele bem quando ele, inclusive eu cheguei aí numa batalha que ele tava, ele era o Leandro, ele é o Leandro, mas ele não tinha esse nome ainda, Emicida. E aí eu vejo a evolução desse cara, tipo, talvez foi o artista que eu acompanhei mais, assim, desde o início até agora, e você vê, caramba, como que esse cara mudou, né? Como que esse cara se tornou esse cara que estuda, que demonstra sempre que quer fazer mais, tá evoluindo, fez esse documentário que é muito cinema, assim, linguagem muito ágil, ele usa 3 timelines, né? Que é o show, o Amarelo, no Municipal, a questão do samba e a questão racial. E ele coloca isso para a gente de uma forma tão natural, que é como a Letícia falou, é muito convidativo. E aí, quando eu assisti esse documentário, eu saí devastado no final, que eu falei, nossa, isso daqui, eu queria que o Brasil, o mundo todo visse isso daqui, porque isso daqui comunica muito com o nosso tempo, que a gente vive, e também trazendo de novo a questão de eu morar na periferia, e aí isso também reverbera de uma autoestima para mim, sabe, de me encontrar nessa questão de alguém que veio de uma questão da própria periferia, da Zona Norte que ele morava, e ascendeu. Então isso reverbera também numa autoestima muito foda, assim. Bom, é isso, eu acho. Eu vou falando aí ao longo do debate. Você falou da evolução, né? E ele fala que ele quer criar uma nova linguagem, né? Uma coisa assim, uma nova música, vamos dizer. Ele fala que ele quer criar uma nova linguagem e é essa junção do rap e do samba, né? Sim, é o neo samba. Exato, o neo samba. E
E é muito incrível mesmo. E ele fala também sobre como aquela noite ia ser uma noite que ia mudar vidas, né? Eu acho que começa meio que o documentário falando isso, e eu acho que vai para essas linhas mesmo. Eu acho que é um documentário que você sente o impacto, sabe? Você meio que... Várias vezes eu tive que pausar para, assim, ou pesquisar sobre o que ele estava falando para entender um pouco melhor, ou para realmente só parar e, tipo, tá, entender o que ele tá falando e seguir em frente, sabe? Porque, não sei, é muita informação muito importante, eu acho. E é muito amarrado, assim. Muito. Num contexto de filme, é muito bem conduzido, o fio Muito. condutor, Uhum. a questão do show, e aí ele fala da semana de 22, aí faz contraponto com os sambistas da época, e Sim. coloca a questão racial. Nossa, é apaixonante esse filme, assim, é muito inspirador. O Muito roteiro inspirador. é perfeitamente colocado os segmentos, né? O É jeito isso que a ele Carol falou do início do filme, assim, né? Dele falando que aquele show vai mudar a vida das pessoas. E eu fiquei pensando bem numa parte, assim, que a gente vê as pessoas chegando no Teatro Municipal e alguns relatos, né, de que algumas daquelas pessoas nunca tinham entrado ali, não sabiam como é que era aquele espaço interno e sendo Sim. pessoas que moram no estado de São Paulo, mas que, claro, não moram perto ali do Teatro Municipal, ou nunca tiveram oportunidade de ir lá visitar. Eu acho Sim. que esse movimento, que é o movimento que está empregado no show, e a gente vê isso no filme, que é de convidar as pessoas a ocuparem os espaços, a Sim. conhecerem, a se reconhecerem também, né? Isso também está no próprio filme, assim, né? Eu acho que isso que você falou do texto que ele vai amarrando, né? Vai narrando ali para gente as coisas, os fatos, e vai ligando esses pontos. Eu acho que isso também é ele chamando quem está assistindo, não só para ocupar esse espaço de conhecer essa história, mas de se reconhecer dentro disso também, né? Para as pessoas, enfim, se sentirem não só representadas, mas para que as pessoas negras, enfim, que moram no Brasil, possam entender que essa trajetória é uma trajetória da qual elas fazem parte, né? Eu acho que esse movimento que ele propõe é muito grandioso, assim. Eu acho que isso tem uma potência muito grande, assim. Tem mesmo. É. E até no final, quando teve que meio que enfiar o Covid no meio, porque, né, Sim, acabou acontecendo. E é engraçado o quanto abraçou também o tema, né? De tipo, agora é a hora da gente ficar junto, é a hora da gente se reerguer como sociedade mesmo. Vamos se abraçar aí e seguir em frente. E acaba com a música Amarelo, acho que foi uma das que mais tocou, né? Na rádio. Acho que resume bem a sensação de todo mundo em 2020, sabe? com certeza. Era algo que, sei lá, poderia até ficar meio clichê, né, falando da questão da Covid, mas é como eu falei, assim, eles amarram de um jeito tão poderoso, tão natural, transforma nesse resultado, assim, de telespectador, assim, o que a gente recebe. A gente, caramba, mano, como que a gente não Sim. viu isso antes? E a gente precisa ver, queria que todo mundo visse, minha mãe, meu pai, sabe? Sim. Essa sensação que eu tenho, porque dá um acalanto, né, de tipo, nessa época difícil que a gente tá vivendo e é nós por nós também, né? Total. Eu vi, tipo, geral recomendando esse documentário antes de eu assistir. Todo mundo, Sim. tipo, é essencial, vocês precisam ver. E eu ficava, caramba, deve ser, tipo, muito incrível. E era mesmo. Então, Mas estavam errados. eu também, tipo, mas eu não tinha, eu achei que era, sei lá, era só o show, assim, Eu não sabia também. que, Uhum. aí eu fiquei muito surpreso, que bom. É muito além, né? É muito além do que É um muito documentário de além, show. Uhum. é como um registro, né, do nosso tempo, Sim. Sim. assim, e olhando para o passado também, né, tipo, e o respeito que ele tem também sobre as pessoas que vieram antes, né, dele. Uhum. Ele demonstra, tipo, na parte do Wilson das Neves, uma das partes Sim. que o respeito, assim. Eu acho isso bonito também. Deu pra ver claramente, né? As saudades, o respeito. Sim, é como uma continuação, né? Por mais que o Wilson era um sambista e o Emicida canta rap, mas eles têm a mesma pegada e atmosfera, tipo, é uma continuação da música, assim. Uhum. Por isso que eu falo que o Emicida hoje tá além do gênero, tá? Com Sim, certeza. com certeza.
E chegou a hora da nossa grande matéria de capa com o queridíssimo Rubel, que é músico, roteirista e clipeiro, e olha só, formado em cinema. Assim que fomos bater esse papo, ele comentou que esse é o assunto que ele mais gosta de conversar e raramente convidam ele para falar disso. E bom, o papo foi tão legal que agora periga só conversarem com ele sobre isso também. Rubel, curto e grosso então, o que você mais tem curtido sobre poder fazer audiovisual, sobre poder dialogar a linguagem cinematográfica e poder trabalhar vídeo? Cara, eu não canso de achar fascinante, absolutamente mágico, incrível o processo de você realizar um filme. Seja um curta, um clipe ou uma série. É uma coisa que eu não sinto fazendo um disco, fazendo música ou escrevendo um texto. Porque o audiovisual tem uma coisa mágica que você efetivamente emula uma realidade. Você tem pessoas falando dentro de um cenário como acontece na vida real, sabe? E eu acho que essa capacidade de você literalmente inventar um mundo físico, não só um mundo abstrato de ideias ou de sons ou de pinturas, mas um mundo em que tem pessoas falando dentro de um cenário que é realista, com um figurino. E eu acho isso muito mágico. O processo de você escrever um roteiro, que é uma coisa tão fria, pessoal, são palavras em cima de uma página branca, e você visualizar esse roteiro, que é o que chamam de ter uma visão, né? Esse processo de transpor essa visão, que ela é puramente subjetiva dentro da sua cabeça, para o mundo concreto, que aí é um trabalho coletivo de você explicar para o diretor de fotografia o tipo de luz que você quer, para o diretor de arte, o tipo de cenário e de cores, e para o figurinista, e coletivamente você ir talhando essa visão. Cara, eu não me canso de achar isso uma das coisas mais fascinantes do planeta, assim, mesmo. Eu estava vendo um filme ontem que me fez pensar muito sobre isso, que era Harry Potter, que eu estava pensando que incrível seria um mundo em que existisse mágica, né, como é no filme. E ao mesmo tempo eu pensei, mas de alguma forma a gente está criando isso, porque eu estou vendo essa mágica acontecer. Então o ser humano foi capaz de, pelo menos, mimetizar um mundo em que existe mágica. Isso por si só já é fascinante. A gente consegue ver dragões e ver varinhas, vassouras voadoras, sabe? Eu acho, para mim, essa é a parte mais legal. A transposição de uma ideia para um mundo real. E é mais legal ainda, talvez, pensar que essa ideia no mundo real, esse emular a realidade de um mundo concreto que você mencionou, é poder fazer isso com poesia, né? Sim. Não é um mero documentário, não é numa câmera escondida gravando as coisas acontecendo, né? Mas é de fato você poder ter também um lado tanto que é sentimental, quanto até um lado que é lúdico. Total. Aí, essa talvez seja a grande beleza do cinema, né? Porque é a vida como ela poderia ser, é a vida como a gente inventa. Ela tem a concretude da vida em algum sentido, claro que tem a limitação da câmera e da imagem, mas ela tem a concretude da vida, só que ao mesmo tempo ela tem a liberdade da imaginação, né? Isso é muito fascinante. E eu acho que isso que torna a arte audiovisual tão especial, porque a poesia ela não tem essa força de concretude, ela tem a força de projetar imagens na sua cabeça, mas você não vê aquele mundo, sabe? E concordo com isso que você está falando, essa possibilidade de inventar a poesia no mundo concreto é muito incrível. Dá para tornar isso mais palpável, acho que o que você está dizendo, por exemplo, eu estava vendo um vídeo sobre diálogo realista e diálogo não realista, porque tem muito isso, de como a gente fala na vida real e como as pessoas falam nos filmes. Uhum. Tem filmes que tentam chegar num diálogo muito realista, como aquele filme, acho que é a História de um Casamento, que está na Netflix, com Adam Driver. Scarlett Johansson e o Adam Driver. Que o diálogo, ele se aproxima, o Richard Linklater também, que é meu diretor preferido, faz muito isso, que é aproximar a fala da fala real, o ritmo, as palavras, os cacos, os erros, os vícios de linguagem, que é lindo. Mas tem outros diretores, como Tarantino, que criam um universo de diálogo que não existe no mundo real. Exatamente. Que é muito ligado à poesia. O Christopher Waltz fala isso, assim, que ele diz que o Tarantino é um poeta e que ele é um bom ator para o Tarantino porque ele sabe ler a poesia do Tarantino. Se você pegar, é isso, assim, ninguém falaria aqueles diálogos como na vida real, mas eles são muito críveis ao mesmo tempo, porque aquele universo é tão bem construído que você acredita que naquele universo aquelas pessoas falam desse jeito. Isso é foda.
Total. E por falar em construções de universos, então, em construções de realidades, tem um formato que, na minha leitura, faz isso com ainda outro nível de propriedade, que é a animação. E olhando para sua videografia, Sim. você tem duas experiências com animação. Você tem tanto o Ben, que é um jogo de videogame, quanto você tem o Pra Bem Perto de Mim, com o Guilherme Held. Super recente, inclusive. Sim. Como que é para você trabalhar com animação? O que você mais curte nisso? O Pra Bem Perto de Mim, eu não sei se dá pra falar porque eu não dirigi esse clipe. É uma música do disco do Guilherme Held, e quem dirigiu foi a Lula. Eu não participei nem do processo de criação do roteiro, nem do processo de criação das imagens. Esse foi só um presente que eu recebi deles. Baita O Bem, eu presente. participei. É um baita presente, é muito lindo. O Bem, eu participei muito diretamente com o roteiro, com a direção, e é muito fascinante por causa disso que você está falando. Você cria um universo totalmente do zero, né? E no Bem, a nossa pira era reproduzir um jogo de videogame do Mario num universo de videoclipe. É assim, como seria o Mario se, ao invés de passar por fases de um videogame, ele estivesse passando pelas fases da vida. E com um gráfico um pouquinho mais bonito e estilizado. E foi muito maneiro esse processo para ser bem específico, assim, porque primeiro a gente tinha que, depois que a gente estruturou o roteiro e encontrou quais eram as fases da vida que a gente queria abordar, a gente foi para a parte visual, né, de encontrar esses signos visuais. E o primeiro deles era o próprio Bem, e a gente levou muito tempo entendendo quantos pixels ia ter o Bem, se ele seria tosquíssimo como o Super Nintendo, ou mais tosco ainda como o Atari, ou se ele ia ser estilizado tipo um livro infantil. E a gente acabou chegando no meio termo, assim, ele é meio videogame, ele é meio livro infantil. Esse processo é muito fascinante, porque você tem a liberdade absoluta, né? Aí você não tem nenhuma limitação dos atores, nem a limitação do espaço físico. Você pode literalmente desenhar o que você quiser. Isso é muito lindo. Exatamente. E foi muito gostoso, assim, trabalho muito difícil. Levou 6 meses, porque a animação é extremamente difícil, mas eu tinha uma equipe muito, muito incrível. Ana Bolchal, Antônio Muniz e o Miguel Carvalho. Foi muito gostoso. Nesse clipe você trabalhou dividindo a direção com os três. O Velho e o Mar foi um clipe que você não dirigiu também. Mas todos os outros, quem assina a direção... E eu tava relendo as resenhas hoje de manhã e eu escrevi a mesma frase em todos, que é: a direção é do próprio Rubel. Minha vontade é de chamar de próprio Rubel agora. Mas então, próprio Rubel, como que é pra você também poder trabalhar com os outros? Esse trabalho criativo, esse processo criativo que é coletivo, o quanto você curte disso? É dificílimo, terrível. O primeiro curta que eu fiz na faculdade foi dividindo direção e eu pensei, eu nunca mais vou dividir direção de nada na minha vida. Porque eu acho que é isso, um clipe ou um filme depende muito da visão de uma pessoa. E uma visão é uma coisa que tem que ser específica. Você tem que saber se aquela camisa é vermelha ou verde. E no momento que tem duas pessoas tomando esse tipo de decisão, fica muito difícil, a não ser que elas tenham uma sintonia gigantesca. No caso do Bem, a gente teve uma sintonia muito grande, assim, a gente estava buscando a mesma coisa, os mesmos signos visuais. Claro que acabava que muitas decisões a palavra final acabava sendo minha, porque a música era minha e o clipe carregava meu nome, mas a gente estava muito em sintonia. E no caso do Velho Mar, eu entreguei a direção para o Fabian. Essa direção ele fez totalmente sozinho. Eu falei, Fabian, eu quero só ir para Carapebus e ficar muito louco, me divertir, porque eu não quero atrapalhar o seu trabalho, sabe? Eu quero muito que esse clipe seja a sua visão. E ele é um cara que estudou comigo na PUC, é um diretor incrível, uma das pessoas que mais entende de cinema que eu já conheci. E foi muito gostoso, assim. A gente fez uma viagem de 5 dias para Carapebus, que é uma cidadezinha no interior do Rio. E a ideia era viver uma experiência transformadora coletiva e conseguir captar essa experiência transformadora coletiva e fazer com que as pessoas sentissem um pouquinho do que a gente sentiu. Nosso desafio era esse, assim, como que a gente vai ter uma experiência incrível? Não dá muito para você controlar, né? Tipo, vou viver um dia transformador. Não, às vezes a expectativa justamente joga contra a sua experiência em si. Mas acabou que deu tudo certo, as pessoas ficaram absolutamente loucas e foi um momento de muita comunhão, assim. A gente teve uma transformação coletiva muito grande e acho que o clipe passa um pouquinho disso. Por falar nisso, desses processos criativos, então, eu queria ouvir mais de você, pensando em videoclipes, como que é uma música virar vídeo? Quero dizer, como é que a tua cabeça funciona na hora de olhar para um som, de olhar para uma poesia cantada e pensar, como é que isso aqui
pode ser encenado? Como é que isso aqui pode ganhar um registro do mundo concreto? Então, uma coisa que eu acho que orientou todos os roteiros era uma ideia de tema e premissa, que é uma coisa que eu aprendi estudando roteiro e que para mim foi muito transformador, que é usada didaticamente em muitos filmes, especialmente nos filmes mais hollywoodianos clássicos. A ideia de que cada filme tem um tema. Um tema é uma coisa geral, universal, por exemplo, amor, morte, guerra, sofrimento. E a premissa é a visão, é um recorte desse tema. É uma opinião, vamos dizer assim, é uma escolha de uma abordagem sobre esse tema. Por exemplo, no Shrek seria, que eu estava vendo um podcast sobre isso agora, quem vê rosto não vê coração. Isso seria uma premissa bem clichê, mas ainda assim uma premissa. É uma ideia que orienta tudo. Nas fábulas ela seria chamada de moral. Às vezes ela é um pouco mais moralista, quando ela é menos moralista costuma ser mais interessante. Então, para todos os clipes, a primeira coisa que a gente fazia, geralmente eu escrevo com a Mayra Mota e o Pedro Righetti, a gente sentava e pensava qual é a premissa da música, primeiramente. O que essa música quer dizer? Por exemplo, quando Bate com a Saudade, isso foi bem nítido, assim. A gente ficou pensando muito sobre qual que é o tema dessa música. Ela fala de amor, ela fala de casamento, ela fala de sofrimento. Ela pode falar sobre tudo isso, mas o que a gente escolheu era a falta. E a gente pensou, a gente queria que as duas premissas fossem ou complementares ou contraditórias, a premissa da música e a premissa do clipe. Nesse caso ela foi complementar, porque se a premissa da música se o tema da música é falta, a premissa do clipe foi todo mundo sente falta. Não importa quem você seja, você vai sentir falta de alguma coisa. E aí, para mim, o que foi incrível é que eu já tinha muita vontade de tirar essa música do escopo do fofo e do romântico. Todo mundo esperava que a gente fosse fazer um clipe de casamento ou de um casal que tá longe, se liga no Skype, faz uma coisa absolutamente cafona. E eu queria muito tirar isso. E quando a gente achou esse elemento do tema da falta e da premissa de que todo mundo sente falta, a minha sensação é de que a música foi alargada, sabe? Aquele texto da música que falava sobre um sentimento, associado àquelas imagens, passou a falar sobre muitos outros sentimentos. E eu acho que o retorno que a gente teve desse clipe, a força que ele tem, se deve muito a isso, porque o poder de identificação dele ficou muito maior. É muito legal ver os comentários, porque você vê isso, assim, tem gente... Ele não é... A maioria dos comentários é sobre amor, mas ele também vai além, assim. E o bem, de alguma forma, a gente trabalhou com isso. A premissa da música era a vida vai ficando mais difícil à medida que ela vai passando. Quando você é criança, é mais fácil, em geral, né, de uma forma geral. E a premissa do clipe é exatamente a mesma, assim, por isso um videogame, porque você vai passando as fases, elas vão ficando mais difíceis, e você vai virando adolescente, vai dando aquela angústia, meu Deus, cadê aquele sentimento de que a vida era fácil, não existe mais. Então, para mim, isso foi um pouco, é um processo absolutamente racional, maluco, assim, frio. Eu não sei se isso vai ser o meu processo daqui para frente, porque isso acaba com que os clipes ficam absolutamente narrativos, né? Eles são muito narrativos, porque eles partem de um raciocínio absolutamente teórico. Mas até agora, acho que de partilhar também. Eles todos partiram dessa ideia. A premissa de partilhar era um pouco a de que o amor, ele não acaba quando ele acaba. Né? Ele não, um fim de relacionamento não determina que esse relacionamento falhou. Eu queria muito tirar a pressão, a minha pressão e a pressão das pessoas de necessariamente precisar encontrar um grande amor e ficar com esse grande amor. Porque eu não fiquei com o grande amor para quem eu escrevi Partilhar. Eu me sentia um pouco culpado de estar contando uma mentira para as pessoas, dizendo, caramba, eu quero partilhar a vida boa com você, e eu mesmo não partilhei. E eu precisava ressignificar isso de alguma forma. Eu precisava contar a história de que, sim, tudo que eu disse naquela música é verdade, mas a vida foi mais forte. As circunstâncias foram mais fortes e fizeram com que a gente não ficasse junto, mas ainda assim aquele discurso é verdadeiro, e aquela vontade foi muito verdadeira, e todas aquelas promessas, elas foram absolutamente verdadeiras, mas às vezes a vida é mais forte. Total. E aí o clipe, mais uma vez, ele associa 1 milhão de significados novos à música que não existia antes, porque quem estava ouvindo a música, essa música sempre foi uma música sobre reparação, é quase um pedido de desculpa, muita gente encara como um pedido de casamento. E quando veio o clipe, eu acho que muita gente entendeu isso, esse sentido dessa música ser uma necessidade de você se reconciliar com a ideia de que o amor às vezes acaba, não importa quão grande, não importa quanta vontade tem, às vezes, ou o amor ou o relacionamento. Enfim. Que interessante ouvir isso sobre partilhar e você falar que se sentia cantando uma mentira, porque na minha leitura, na minha interpretação, que talvez seja até fria demais, não sei,
julgando aqui em tempo real. Quando você fala, eu quero partilhar, você fala das coisas que você estaria disposto a fazer, elas estão sempre num plano tão subjetivo que eu acho que elas seriam mentiras se você não quisesse partilhar, sabe? E como você falou, eu penso que se o amor, a gente entende ele como sentimento, o querer também é um sentimento, né? Então eles estão nesse mesmo plano verdadeiro, que é um plano etéreo, Sim. rarefeito. Obrigado por tirar esse peso das minhas costas. Brincadeira, não, eu já lidei bem com isso. Eu entendo o que você está dizendo, mas a questão é que, apesar da música falar sobre vontade, ela faz promessas concretas. Ela diz, se for preciso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não existe empecilho possível no planeta que me impeça de ficar com você. Essa parte que na minha vida não se concretizou. Empecilhos foram grandes o suficiente para me impedir de ficar com outras pessoas. Estou aqui na sessão de terapia. Isso aqui é o próximo episódio do podcast, então vai ser sobre interpretações de músicas com o Rubel, porque eu tô querendo debater mais sobre essas promessas tão concretas que eu não vejo tão concretas assim na música. Entendi, mas quero porque elas são lúdicas. Assunto, entendi. Verdade, tem razão. Mas eu quero voltar aqui ao assunto. Que bom que é poder discordar em algo tão legal. Gosto muito disso. Mas eu quero voltar aqui um pouco pro papo, voltar um pouquinho no assunto, na verdade, e abrir aqui para os ouvintes do podcast uma conversa que a gente já teve. Quando você me contou sobre quando bate aquela saudade agora, eu já tinha tido essa conversa com você lá atrás. E eu lembro da gente conversar, você me trazer as suas vontades pro clipe e você... Nunca contei isso pra ninguém. Você me pedir referências e eu te mandar algumas referências e você falar, é isso que eu queria. Depois eu até te conto quais foram. Era isso que eu queria. E aí passou um tempo e o clipe saiu e eu enxerguei um pouco não só da nossa conversa, mas das referências que eu te mandei no clipe final. E pra mim, pessoalmente, foi muito especial por causa disso também, né? Tudo isso pra te perguntar, como que é dialogar com referências? Como que é essa sua jornada de você ter uma ideia e de, para poder contar essa ideia para os outros, você precisar buscar as ideias dos outros? Boa pergunta. É como se você roubasse um pouquinho da visão dos outros. É como se você fosse em busca das pessoas que tiveram talvez uma visão parecida com a sua ou alguma interseção, que buscaram uma coisa parecida. Às vezes, esse processo de buscar referência vem antes de você conceber a ideia. E aí é um roubo escancarado, porque você ainda nem tem uma visão pro clipe, você não sabe nem o que você quer. Mas aí você vê alguma coisa, aí você fala, eu quero isso, eu quero roubar o que essa pessoa fez. No Quando Bate com a Saudade teve um pouco disso, porque a gente tinha a ideia do tema que a gente queria abordar, que é Todo Mundo Sente Falta, mas a gente não sabia nem o mecanismo, nem a narrativa, nem os personagens, nem nada. E aí a gente viu um clipe do Bob Dylan, que na verdade foi um clipe não feito por ele, alguém construiu esse clipe, que é muito bom, de Like a Rolling Stone, que é uma pessoa zapeando pela televisão, e todos os canais as pessoas estão cantando a música do Bob Dylan. E é uma pessoa jogando tênis e cantando Like a Rolling Stone, e é uma pessoa anunciando o jornal. E eu achei tão poderoso aquela imagem, esse mecanismo narrativo de muitas pessoas em lugares diferentes, todas cantando a mesma coisa. No Magnolia, se eu não me engano, também tem isso. Não sei se as pessoas cantam ou se é só um momento no filme Magnolia, em que elas estão passando por um momento muito forte e uma música toca e elas estão ali unidas por aquela música. Então, eu acho, especialmente para referência visual, assim, é muito fundamental, eu acho, buscar outros filmes, porque, sei lá, tem tanta gente que fez tanta coisa foda eu não estou sabendo responder essa pergunta não, mas eu acho que é isso, tem tanta coisa que já fez, tanta gente que fez tanta coisa brilhante no mundo, e eu acho que é importante roubar também um pouco, sabe, porque tem aquelas frases clichê, né, de que os bons artistas copiam, os grandes artistas roubam, que eu acho que, de alguma forma, você nunca... Se você está contando a sua história, ainda que você pegue elementos de outras pessoas, ela não vai deixar de ser a sua história. O Tarantino faz isso muito brilhantemente. Você vê que ele pega takes inteiros, ele pega sequências inteiras, mas aquilo está a serviço de uma coisa que é muito pessoal dele, muito particular dele. Eu acho esse processo muito legal, assim, de perder a vergonha de você roubar. Perfeito. E a gente falou até agora praticamente só sobre videoclipes, porque, bom, é um tanto óbvio, tanto por ser a junção de linguagem cinematográfica com música, quanto estamos no Música Pra Ver. Porém, até por estarmos no Música Pra Ver, tem a questão de você ter gravado vídeos ao vivo que são muito legais também. Por exemplo, Casas ao vivo. E eu queria abrir também espaço para ouvir sobre como que é o processo de criação para você desses vídeos ao vivo, pensando se por um lado é um tanto óbvio a gente pensar em qualidade do som e existe uma preocupação
relevante e necessária para a qualidade do áudio ali ser excelente, mas também como que foi para você fazer isso visualmente? Sim. Roubei, mais uma vez. Eu roubei absolutamente do Tiny Desk e coloquei isso no vídeo. Acho que a segunda legenda é inspirado em Tiny Desk Concert. Porque eles fizeram exatamente o que eu queria fazer. Eles não me chamaram para tocar lá. Eu falei, eu vou ter que fazer o meu, já que eles não vão me chamar, talvez nunca me chamem. Porque os arranjos do disco ao vivo tinham muito a ver com a estética das bandas que tocam no Tiny Desk, da coisa do neo soul, do R&B. Então, eu cheguei num lugar que, depois de 2 anos de turnê, eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente tinha ao vivo e eu queria muito registrar. E eu falei, cara, aquele formato é tão perfeito pro que eu quero, que é basicamente dar um enfoque inteiro na performance, na música. Eu acho que a grande sacada do Tiny Desk é a câmera não é uma distração. A gente não vai fazer nenhuma pirueta de câmera na mão, que nem era Blogoteca, ou que nem costuma ser os vídeos ao vivo. A gente vai deixar a câmera parada, a gente vai botar uma iluminação quase tosca, com uma qualidade de imagem que é razoável, e a gente vai ter um puta som. A gente vai ter uma performance bruta, porque eu acho que a sensação que dá é de que você tá na sala. Porque quando você tá vendo um show no ambiente, Exato. você tá parado, você não tá rodopiando em volta da banda. Então, se a câmera também tá parada, a sensação que vai dar é mais próximo de você estar presente naquele lugar. Não sei se esse é o raciocínio deles, mas esse foi o meu raciocínio. Eu copiei exatamente o tipo de linguagem cinematográfica, que é 3 câmeras paradas, uma no meio e 2 nas laterais, e chamei o Arthur Luna para fazer o som, que é um engenheiro de som muito novo e muito monstrinho. E ele conseguiu fazer o milagre de tirar um som bom, porque a gente estava num café muito pequeno em São Paulo, no Posca, que mal tinha espaço para caber a gente, então é difícil tirar um som desse, porque os instrumentos vazam em cima do outro. Mas ele conseguiu tirar um som incrível, e eu amo, assim, é muito meu xodó. É uma das coisas que eu mais me orgulho de ter lançado na vida, foi esse ao vivo. Com razão, é bonito pra caramba. E eu concordo com você, eu acho que o conceito é a imersão mesmo, até pela altura das câmeras, sabe? A altura da câmera tá sempre muito perto do olho dos músicos. Sim. Eu penso que a gente se sente muito frente a frente com eles. Mais ainda do que num show de teatro ou casa de show ou mesmo arena, é você estar ali naquele ambiente no qual eu e você estamos frente a frente, saca? Sim, exatamente. É bem isso. E objetivo atingido com sucesso. Parabéns. Obrigado. Mas olha só. E sobre o seu trabalho com TV, eu entendo que você tem feito roteiro, que é algo bem diferente de muito do que a gente conversou aqui agora. Porém, eu fico curioso em ouvir como que isso tem te abastecido, como isso tem te alimentado criativamente. Eu acho muito parecido escrever letra de música e escrever roteiro. Porque são formas de narrativa, de verdade. Tem personagem. Perfeito. O personagem pode não. Porque muitas vezes a música é cantada em primeira pessoa, né? É um narrador dizendo o que ele sente por outra pessoa, especialmente canções de amor. É um personagem, não dá pra esquecer. Por mais que. Não importa o quanto autobiográfico seja a história que você está contando, esse personagem tem características, ele tem qualidades, ele tem defeitos, ele tem. Eu vejo muito dessa forma, assim, eu acho que as canções de amor que me inspiram, elas costumam ter histórias muito definidas e personagens muito definidos. Eu acho isso muito legal. Então, em algum sentido, uma coisa sempre abasteceu a outra, assim. Eu acho que o Chico Buarque é o meu letrista preferido por causa disso. Ele é um dramaturgo, sempre ele está escrevendo letras que contam histórias, às vezes mais abstratamente, às vezes mais concretamente. Mas sempre é narrativo. E tá sendo muito gostoso, assim, porque nesse período da minha vida eu tô conseguindo viver das duas coisas que eu escolhi. Agora, no ano passado, durante a quarentena, eu escrevi pro Lady Night, que foi um baita sonho realizado. Eu queria há muito tempo já conseguir trabalhar com humor, e era uma porta que nunca tinha sido aberta, especialmente porque as pessoas falam, mas você vai trabalhar com humor? Você não é engraçado. E eu ouvi isso muitas vezes de muitas pessoas diferentes, e isso me revoltava e era meu combustível para eu esfregar na cara de todos eles como eu sou engraçado. E aí foi muito bom. Eu trabalhei com a Tatá Werneck, que é uma gênia, e com uma equipe de pessoas muito fodas, que é a galera que trabalha no Choque de Cultura também. E aprendi muito sobre a lógica do humor, e eu acho que o próximo disco vai ter muito uma cerveja derramada, a cerveja do humor derramada em cima das letras, assim. Sim. Eu espero, porque é um universo que se abriu. Bom, já que você tocou no assunto, você pode... o que a gente pode ouvir hoje sobre ideias
de um próximo disco, ou de, enfim, próximas músicas do Rubel? Ele vai ser um disco mais brasileiro do que todos os outros, e ele vai ser um disco mais calcado na canção do que todos os outros, na relação entre harmonia, melodia e letra. Eu acho que ele vai ser um disco mais calcado na literatura. Eu imagino muito um disco de crônicas e contos. Acho que ele vai ser um disco menos pessoal, pelo menos o objetivo é esse, que seja um disco menos sobre mim e mais sobre o Brasil, mais sobre o momento que a gente vive, mais sobre a nossa história, mais sobre o que eu vejo, mais para fora, menos sobre mim. Ele parte muito dessa vontade de alargar a temática, de falar menos sobre mim, de falar menos sobre histórias de amor, menos sobre casos de namorados e de falar mais sobre... O mundo é muito grande, tem muita coisa acontecendo no Brasil, a gente vive um momento muito estranho e conturbado do Brasil. Eu acho irresponsável eu não olhar para isso, eu não minimamente tentar articular sobre isso, sabe? E como ouvinte de música brasileira, é um incômodo muito grande que eu tenho sobre a minha música, sobre meus compatriotas e contemporâneos. A gente é muito autocentrado nas nossas músicas, nas nossas letras. É uma geração de pessoas autocentradas e neuróticas, falando sobre si mesmo o tempo todo. E eu acho que se faz necessário no contexto político que a gente vive, que a gente passe a falar sobre o que a gente está vivendo coletivamente, como nação, como país. O hip hop está fazendo isso há muito tempo. O Emicida fez isso, fez quase como uma tese disso, instalando uma nova MPB, sei lá, um neo samba que ele chama. E eu acho que não tem mais como voltar agora. Eu acho que para mim esse é o presente, esse é o futuro, é disso que eu quero falar. Perfeito. E agora eu tô em busca de ter repertório para ter propriedade de falar sobre essas coisas. Perfeito. E bom, para acabar, depois da gente ter falado tanto sobre fazer audiovisual, conta pra gente o que mais você tem visto além de Harry Potter. Só Harry Potter, estou maratonando Harry Potter. Além disso, eu vi bastante filme ano passado, um ano de quarentena, então o penúltimo filme que eu vi acho que foi Soul, da Pixar. Eu vou listar os filmes e o que você quiser desenvolver, você me pergunta, porque senão eu vou falar horas aqui e horas. Eu vi Soul, um filme que eu gostei muito no ano passado foi Palm Springs, um filme independente com Andy Samberg, que eu achei maravilhoso. E eu vou pegar a lista aqui de filmes que eu vi. Macunaíma, um filme brasileiro. O originalzão lá? No livro do Mário de Andrade, o originalzão, sim. Grande Hotel, que é um filme muito importante. Brasil, do Terry Gilliam, que é inacreditavelmente atual, bonito visualmente também. E atual pra cacete, exatamente. Uma Mulher sob a Influência, do Cassavetes, que é considerado por muitos o avô, o pai do cinema independente norte-americano. Ele inventou uma forma de se filmar e de se atuar, que esse filme é inacreditável. Ele até dá dor de barriga, assim, de tão realista que ele é, de tão trágico que ele é. Parece que não são atores mesmo. A Macor, do Fellini, que é um filme que eu já vi 50 vezes ao longo da vida e nunca consegui gostar. Continuei não gostando, infelizmente. Gostaria muito de ter gostado. Acontece. O Anjo Exterminador, do Buñuel, que é um filme foda demais, sobre um grupo de pessoas de aristocratas que vai jantar na casa de um desses aristocratas e eles não conseguem sair da sala por um motivo que todos desconhecem. Eles ficam presos uma noite inteira. E as portas não estão trancadas, eles simplesmente não conseguem sair de lá. Esse filme também é muito atual, é muito foda. Cocoon, um filme de alienígenas e senhores de idade, que é maravilhoso. Acho que é um clássico da Sessão da Tarde, que passava nos anos 90. Apollo 13, Almodóvar, vi 2 filmes muito fodas que eu, quando eu era mais novo, eu tinha visto, mas eu não tinha conseguido absorver, que é Tudo Sobre Minha Mãe, e Fale Com Ela. Tem mais vários filmes, mas acho que eu já falei muito. Não, poxa, excelente. Excelente. Então aqui a gente se despede de você desta vez, já ansioso para as próximas que teremos Rubel aqui no podcast Música Pra Ver, e já sonhando com esse próximo disco cheio de personagens, afinal o eu lírico sempre é um personagem, por isso partilhar é ficção. Enfim. Obrigado, Rubel. Foi um prazer, muito bom conversar com você e até a próxima. Obrigado então ao próprio Rubel e obrigado a você que ouviu até aqui. No musicapaver.com, na aba podcast, você encontra todos os detalhes sobre o que foi conversado nesse episódio. O podcast foi pensado e executado com muito carinho por Letícia Miranda, Carolina Reis, Rômulo Mendes e William Nunes. A trilha sonora é do espetacular Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e eu volto na próxima semana com mais um episódio. Valeu!